Olá, pessoas. Eu sou a Alicia e esse daqui é o Eijaquismo na Rádio IFC Web. Então, no programa de hoje, eu vou falar uma coisa, vou conversar com vocês, vou falar um pouquinho para vocês sobre uma coisa um tanto quanto polêmica que vem assolando o sudeste da Ásia, que é os protestos que vêm assolando a Tailândia desde 2014. Porém, para entender realmente esse protesto, nós temos que viajar um pouquinho para o passado e entender o que deu início todo esse movimento que vem acontecendo nos dias atuais. Então, antes da Tailândia ser a Tailândia que nós conhecemos, ela era chamada de Reino de Sião e possuía um modelo governamental de monarquia absolutista, que é uma forma de governo onde o rei realmente governa e manda em tudo. É basicamente o que a gente vê principalmente na Europa medieval. Porém, desde 1932, a Tailândia tomou um modelo de governo que é a monarquia constitucional ou monarquia parlamentarista, que é uma coisa que a gente realmente está mais acostumado vendo a Inglaterra, né? Que temos duas figuras no poder, que é a rainha ou o rei e o primeiro-ministro. E a rainha ou o rei, eles são uma figura um pouco mais diplomática e o primeiro-ministro, que é realmente a figura que toma à frente do governo. E então a Tailândia ela toma essa mudança e faz essa mudança de ter um primeiro-ministro e uma família real, de diferentes formas, né? Cada um em sua área, como estamos acostumados vendo a Inglaterra. Porém, a forma de eleição que eles têm para primeiro-ministro é uma eleição que pode ser um tanto quanto fraudulenta, que são as eleições indiretas. Ou seja, não é o povo que escolhe o primeiro-ministro, mas os parlamentares. Agora vem para o X da questão, que é o que vem causando o tão grande descontentamento da população tailandesa. Desde 1932, grande parte dos primeiros ministros que foram eleitos pelos parlamentares eram militares, o que facilitou muito para os momentos que vieram à frente, que foram os golpes militares. Na Tailândia, se vocês derem uma procurada por golpe militar, vocês provavelmente vão achar a informação no Google de que aconteceram mais de 10 a 17 golpes militares nos últimos anos, desde 1932. E então chegamos no ano de 2014. Foi eleito um primeiro-ministro, porém foi feito um golpe de Estado, um golpe militar, que transformou a Tailândia em uma ditadura militar. E aqui chegamos ao ponto, digamos assim, interessante sobre todos esses protestos. Bom, quem toma a frente desses protestos são os estudantes, com diversas reivindicações, principalmente ao Ministério da Educação, que são tantas que até é difícil de falar no tempo de programa, como por exemplo, eles percebem que na Tailândia, nas escolas, há muito assédio sexual
e também há muito tráfico de drogas e também a forma de estudos que é empregada, eles não sentem como se estivessem aprendendo realmente, e também alguns outros problemas, né. Então tudo isso leva ao ponto que eles usam como símbolo dessa revolta contra o governo tailandês, que é o símbolo que é muito conhecido por aqueles que gostam muito de ler, que está presente nos Jogos Vorazes. Então, nos Jogos Vorazes, eles têm esse gesto, essa saudação, que são os três dedos para cima, que mostram que eles são contra o governo. Então, para aqueles que realmente gostam e são aficionados por Jogos Vorazes, o filme Jogos Vorazes: A Esperança Parte 1 foi lançado justamente no ano de 2014, no começo de todas essas manifestações contra o governo tailandês, o que realmente ajudou ainda mais a fortalecer esse símbolo contra o governo tailandês. E, inclusive, em algumas matérias é possível ver que aconteceram diversas prisões, diversas coisas contra os manifestantes, porque eles estavam falando sobre jogos vorazes. Até mesmo em uma das matérias que eu li para fazer esse programa, falava que a equipe de jogos vorazes eles estavam felizes de ver que eles estavam realmente tomando aquilo como símbolo, mas também eles estavam preocupados com os manifestantes. E então chegamos ao fatídico ano que vivemos. Então, 2020, vocês devem pensar, estamos com esse vírus à solta, né? Realmente eles devem ter parado esses protestos. Porém, não, nem mesmo a pandemia, nem mesmo o coronavírus parou esses protestos. Na verdade, no ano de 2020, os protestos, na verdade, ficaram muito mais fortes. É, no fim do mês, no meio do mês passado, em 19 de setembro, aconteceu um protesto que ficou conhecido como 19 de setembro, o retorno do poder ao povo, que coincide com a data de um dos golpes militares anteriores a esse, e eles fizeram um protesto que eles contavam que poderiam chegar de 50.000 a 75.000 manifestantes. Os números eles foram um pouco menores do que as estimativas, porém eles ainda foram uma maioria gritante e que realmente deu para dar uma assustada no primeiro-ministro e também na família real, porque mais de 15.000 manifestantes presentes, eles foram de uma das praças que é próxima de uma universidade que é sempre tomada de palco para fazer esses protestos por ser próxima de uma das sedes do governo, e ali por aquela região onde os manifestantes estavam, em fotos é possível ver o grande número de barricadas que fizeram contra esses manifestantes. O dia 19 de setembro foi um sábado aqui no Brasil. E no dia 20 de setembro, no domingo, mais precisamente eu acho que pela manhã de domingo aqui para nós, os tailandeses, os que tomavam realmente a frente do movimento,
não todos, por uma série de fatores, principalmente por essas barricadas e tudo mais que eu falei, eles tomaram a decisão de entregar em mãos para algumas pessoas que estavam na parte comunicativa entre o governo e os manifestantes. Eles entregaram em mãos para essa pessoa, para ele entregar para o acho que o primeiro-ministro, um documento com as reivindicações dos manifestantes. Então, na verdade, isso é algo que não acabou e que realmente vai ter algo muito mais à frente ainda para vir, para realmente os manifestantes terem o que eles quiserem. Então, não é possível dizer, vamos saber o desfecho disso logo, porque nós não teremos o desfecho disso muito breve. Então, o programa de hoje acaba por aqui. Ele foi um pouco, na verdade, mais informativo e trazendo um pouco dessa curiosidade, meio estilo A Vida Imita a Arte, entre Jogos Vorazes e os protestos na Tailândia. E também o Ejaquiz vai ficando por aqui. É isso.